Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, hoje entrevistando o grande jornalista de um grande jornal, Juan Arias, correspondente do El País aqui no Brasil. Juan Arias, você, enquanto foi defensor do leitor, ombudsman, você escreveu textos maravilhosos de filosofia jornalística, né? Num deles você cita uma frase do Gabriel Garcia Marques, em que o Garcia Marques diz que hoje as redações são laboratórios ascéticos, onde o jornalista fala com o espaço sideral e não sabe falar com o coração do leitor, não é? A redação quer dizer, no nosso tempo, a redação era um era quente, né? Era quente. E hoje já não é assim. E você hoje está trabalhando fora da redação. Como é que é essa sua relação com as redações, não é? Eu acho que eu fui sempre um pouquinho diferente. Eu não estava nos cánones que a vezes te obligam para fazer uma crônica. Nós temos um princípio que tem que distinguir muito entre a información, a crónica, e o que é o análisis ou a tua opinión. Para mí é difícil de separar, porque você é um ser humano. Claro. Quando você dá a notícia, é que se vamos três jornalistas a ver uma coisa que está acontecendo, cada faz um análise. Mesmo contando só, basta um adjetivo, basta uma nuance, que falam os franceses, para que você já está dando a tua análise. Então, eu acho que você não pode fazer esses cortes, dizer, isto é só informação, isto é só... Em todo isso, porque é você que faz. Você olha um fato, conta, mas está contando você. Não é uma máquina que registra. Claro. É você que depois conta, com a tua linguagem, com a tua sensibilidade, com os teus estudos. Você aí coloca, de repente lembra uma frase, lembra um estudo. Então, eu acho que a mim me perdonam tudo, porque já sou... Sim, um sênior, né? Então, mas eu acho que em isso eu sou muito aberto. Todas as tecnologias, acho que é um mundo de um fascínio maravilhoso que está nascendo novo, mas ao mesmo tempo eu acho que o elemento esse humano do jornalista que tem que colocar uma parte da alma quando dá a notícia. Então eu te vou contar. Eu outro dia vi uma notícia, era bala perdida, uma mais. Até vou fazer um artigo que chama Una bala perdida más e um niño menos de 8 anos, que morreu. Eu li o artículo. Eu fiquei com o estômago assim, porque é uma coisa aséptica. Se fala, uma bala perdida, uma criança de 8 anos estava jogando. Sabe? Não sei mais, não sei quem é essa criança, qual é a mãe, que vai pensar, que Natal vai ser para essa mãe, para esse pai, perder essa coisa inutilmente, com uma violência inútil. Não vai se poder defender porque tem medo do bandido, tem medo da polícia. Não vão falar. Então, é uma história, tem tanta humanidade dentro dessa criança. Uno mais, mas é uma história. Acho que se chama Willis, com 8 anos, não vai ter Natal. Eu pensava, ele provavelmente escrevia uma carta a Papai Noel. Que esperava de Papai Noel? Não vai ter mais nada. Essa família, que Natal vai ter? Então, eu posso fazer uma crônica disso só ascética. A polícia fala que será investigado as armas. Não é nada. Mas dentro disso é um drama que existe, é uma história humana impressionante. O jornalista tem que contar essa história. E aí você chega ao ponto, não é? Quer dizer, o jornalista tem que saber contar uma história, tem que saber falar ao coração, não é? E tem que saber escrever. Sem dúvida. Como é que você vê hoje... Primeiro, a sua experiência como ombudsman, você sentiu o leitor exigindo que o jornalista escrevesse. Mas os jornais hoje
pioraram na sua qualidade de texto, em geral? Eu acho que ficaram mais técnicos, ficaram mais técnicos, porque tem toda uma série de normas como se tem que escrever. Cânones, então, né? O Cebrián mesmo, ele sempre defendeu que o jornalismo não é uma profissão, é um ofício, que é uma coisa bem diferente. Por isso, ele não fez a escola de jornalismo. Ele sempre defendeu que para ser jornalista não precisa para fazer uma escola, ou seja, uma faculdade de jornalismo, porque não é. Você tem que fazer para ser médico, para ser engenheiro, porque tem que fazer um ponte, tem que... Para ser jornalista você tem que saber escrever e ter uma cultura, um mínimo de cultura. Se você não sabe escrever, você pode fazer 5, 10 faculdades de jornalismo que non vai ser jornalista, porque é un oficio. É como se o marceneiro non sabe colocar, non sabe facer unha cadeia, non sabe, é inútil, é un oficio. Entón, a primeira cosa é saber escrever, depois ten que traer detrás unha cultura, para poder interpretar, cando você narra un fato, saber os elementos que ten de cultura detrás de cada... Mas o jornal hoje, com tantos assuntos acontecendo simultaneamente, com tantos interesses e com tantos acontecimentos simultâneos, saber escrever passou a ser fundamental. Se o jornal não consegue contar uma história e cada história agarrar o leitor, ele... Até porque os leitores, como eu falei no início, são muito mais preparados, são pessoas que estudaram casi todas na universidade, fizeram grandes estudios, sabem, estão informadíssimos do que está acontecendo no mundo, porque hoje a información é global, são pessoas que leem. Entonces, non é un lector como antigamente que non tiña leído, non sabía. Cualquier cosa de un jornalista que escribía era una maravilla. Agora no, eles son críticos, e son críticos, por exemplo, con os errores, até con os errores gramaticales, con puntuación. Conmigo son moito, a veces, follo un acento, son tremendos, mas eso é bom, porque eso obliga ao jornalista a manter un padrón. Você ten como mínimo que escrever igual ou mellor que o teu lector, senón... No mínimo. No mínimo. Mas uma coisa que também é importante, que eu vejo o El País modelar, é que ele escreve para o leitor ideal. Quer dizer, ele não está preocupado com a classe C que está ascendendo, não. Ele está pensando naquele leitor que quer o melhor. Não é? Isso não é bem o que ocorre no Brasil hoje, com essa ascensão da classe C. Então, toda a mídia brasileira está voltada um pouco e ela não se importa até de tocar oitavas abaixo. Não, mas isso además é um problema não só para o jornalismo, é um problema para a cultura. Porque em vez de subir que essa classe C seja cada vez, mas se faz uma cultura para ela. Isso é um erro total. Não é democrático? Não é democrático, é manter uma casta aí, como antigamente se mantinham os escravos, hoje se mantém uma casa com uma culturinha para ela que não... É o contrário. Saramago sempre falava que você tem que dar um texto ao aluno maior do que ele é capaz de entender em esse momento. Mesmo se não entende tudo. Non dá unha cosa masticada lá que já entende. Ele tem que fazer um esforço, e mesmo se non entende tudo, no primeiro momento, vai entender. Tem que dar sempre alguma coisa máis. Então, a ideia del país é dar o mellor. Se é un análise, os mellores analistas, se é na crónica, ten que ser un grande, que saiba contar a historia. Até porque depois, a coisa curiosa é que quando você dá um nível alto, até o mais baixo gosta, entende? Eu tenho uma história, posso contar, personal do meu livro. Um livro que eu escrevi que se chama Jesus, esse grande desconhecido, que saiu também aqui no Brasil. É um livro histórico para saber que coisa se sabe e não se sabe de Jesus histórico. Que quase nada. É um livro difícil, não jornalisticamente se lê muito bem, mas tem muita pesquisa histórica, bíblica. Eu lancei este livro. Este livro na Espanha pegaban os profesores de teologia, os profesores da universidade, eu vi o livro
nun taxi, un taxista. Nos restaurantes, os garzóns dos restaurantes me pedían, falei, mas você entende este libro? Dixe, non é que entendo moito, me fala, mas eu acho que é interesante, só que você faz moitas preguntas e non responde. Mas é isso? Mas esa é a cosa, cando você dá un nível alto, serve tamén para o baixo. Se você abaixa o nível, aí já descompõe todo. Entón, o país tem o princípio da excelência. Tem que ser excelência. E é da democracia, porque você tem que oferecer cultura para todos, não? Cada vez mais. Até porque o mundo de hoje cada vez é mais preparado. Você mencionou um nome aqui que é muito querido no Brasil, que é o José Saramago. Rapidamente, como foi? Como você o conheceu? Qual foi a sua relação com ele? Mas eu a Saramago conhecia, eu entrevistei muitas vezes, e depois pedi, porque eu tinha uma... Quando ele estava... Quando ele estava na Espanha, quando estava na Espanha. Ah, já na Espanha? Na Espanha. Eu tinha uma coleção de entrevistas, conversas con personaxes. Comecei con o filósofo Fernando Savater, que se chama A Arte de Viver, que é un grande filósofo maravilloso. Fixemos un libro 3-4 días conversando e depois a cosa. Non brinca. O segundo, eu pedi para Saramago para facer. Foi complicado, porque ele, no inicio, eran 5 ou 6 días, tinha que ser só para isto. Aí eu fui a Lanzarote, fui a Lanzarote. Lá onde ele morava? Veio minha senhora comigo, que é também uma grande escritora, que conhecia muito bem a obra de Saramago, e ficamos com ele praticamente uma semana, horas e horas e horas gravando. Gravando? Era um personagem muito interessante, muito profundo, muito diferente dos outros, complicado, complicadíssimo. Como? Porque ele tinha uma personalidade muito forte, muito definida. Muito definida. Ele tinha umas ideias. Eu me lembro que o capítulo sobre o problema de Deus foi uma batalha entre os dois. Foi uma batalha. Al final, continuava a falar, mas o problema, mas você não acredita em nada, Aí, a um certo ponto, eu vi que tinha uma coleção de pedras no seu estúdio. E falei, essas pedras que são? Dixe, eu pego, porque eu amo estas pedras, pego na rua as pedras. Digo, você está sacralizando esa pedra. Então, que ten de misterio esa pedra para você? Aí começamos. Foi interessante. Pero un tipo muito profundo, muito interessante, muito interessante. Foi un grande escritor. Começou o seu primeiro livro com 60 anos. Sim. Escreveu com 60 anos. Sim, e antes foi jornalista. Começou como jornalista. Pobríssimo, não podia comprar livros. Tinha que ler nas bibliotecas. Falando ainda, tentando fazer uma galeria de grandes tipos, não é? Que tem a ver com jornalismo, que é Umberto Eco. Você teve contatos com... Isso é Umberto Eco. Umberto Eco é uma... Que é uma figura fascinante. É uma figura... É um satirista e, ao mesmo tempo, um estimulador. Nas palestras com os jovens era uma coisa deliciosa completamente, porque ele também era um tipo interessantíssimo, porque ele falava, quando começavam as perguntas, vamos começar agora com as perguntas idiotas. Podem começar. E não acabava. Eu me lembro, eu acho que posso contar, que é uma lenda, porque ele foi pública. Aí uma estudante toda jovem aí, fazou a primeira pergunta, disse, faça a primeira pergunta estúpida. E coitadinha, ela falou, uma pergunta interessante, falou, como um semiótico pode amar a literatura quando tem que entrar nas vísceras da... Como vai entrar? Ela falou, senhorina, você sabe que os ginecólogos também se namoram? Aí quebrava todo. Como personagem maravilhoso. Itália tem umas pessoas maravilhosas. Tinha Fellini, que era uma coisa de loucura. E no mundo jornalístico hoje, quem você aponta assim? A sua relação com Cebrián, por exemplo, que é intensa. Ela é tão intensa que ele foi o meu redator-chefe quando ele tinha 19 anos. Quando ele tinha. Era o jornal El Pueblo, que era um jornal vespertino, era o tempo do franquismo, mas como era um jornal dos sindicatos, pagado por sindicatos,
tinha um mínimo de apertura social, não política. Então aí começávamos, se conseguia meter alguma... Tinha um censor, cada artículo tinha que passar por um censor a vezes estúpido completamente. Geralmente. Decidia se publicava ou não, ou tirava um peso Aí, então, era uma luta. Então, ele era, com 19 anos, o meu relator-chefe. Daquele momento, nunca perdemos o contacto. Depois eu vim na Itália, deixei de escrever para a Espanha por a ditadura, me deram trabalho na Itália 8 anos na televisão, a RAI. Quando saiu o país, a RAI me mandou a fazer uma reportagem em Espanha como apareciam os novos jornais da democracia. Aí eu fui a entrevistar o diretor del País, que era o jornal, sem saber que era o diretor Juan Luis Cebrián. Aí eu, quando entrei no seu escritório, nos olhamos e falei, você é o diretor do... Disse, você, Juan, você era... Falou, eu preciso de um correspondente na Itália. Itália e Vaticano. E aí, naquele momento, somos 41 anos, ele é um gênio do jornalismo, ele fez esse jornal. Eu te contava que quando saiu o jornal, todos pediam um jornal completamente diferente do que ele fez. Porque falaram, a Espanha é quente, era depois da ditadura, estavam começando a democracia, queriam um jornal duro, quente, com grandes fotos. Aí ele falou, não, calma, a Espanha está quente demais, precisa de um jornal frio. Chamou um alemão para fazer a gráfica, fez um tabloide, e foi quando começou com a informação internacional. Vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar a falar sobre o El País depois do intervalo.